E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Antes da gente começar, vamos só recordar, né? Na aula passada a gente viu o capítulo 9, aonde foi falado sobre a morte dos rebanhos, as feridas purulentas e também aquela praga de granizo que acabou com o que restava lá, mas algumas coisas ainda continuaram. Então a gente vê que Deus sempre deixando um pouco ainda e tendo paciência com o faraó, com o povo do Egito, para que eles obedecessem, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 10, onde nós vamos falar sobre duas pragas. Primeiro a praga de gafanhotos e depois das densas trevas que cobriram o Egito. Legal? Então vamos começar a nossa aula. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração para que Deus possa falar ao nosso coração, mostrar a vontade dele para a gente e fazer com que a gente possa aprender cada vez mais da palavra dele. Amém? Vamos lá então. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais a Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor Deus, que eu seja a boca do Senhor, Pai, porque eu não tenho nada para entregar para Ele. Se não for as Tuas verdades e o Teu desejo, a Tua vontade, Senhor Deus, eu não tenho nada para entregar. Usa, Senhor Deus, a minha voz, usa a minha boca para falar com meus irmãos. Nos dê entendimento sobre a palavra e que a gente possa aprender mais e mais sobre o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então pelo capítulo 10 de Êxodo. Eu vou ler aqui, só recordando vocês que nós estamos usando a versão NVI, certo? O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra e até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, e as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda desta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim.
Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Meus irmãos, que coisa, né? A praga de gafanhotos é um negócio muito preocupante, porque ela tem um resultado devastador. E ainda mais essa, porque Deus mandou tantos gafanhotos que ninguém nunca tinha visto uma praga de gafanhoto desse tamanho. É interessante que mesmo assim, Faraó endureceu o coração dele e disse que não era para levar as mulheres e crianças. Olha só. De forma alguma, só homens poderão prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Uma coisa que é interessante, né? Aqui a gente vê que os conselheiros já estavam com medo, já falando, olha, faz o que esse homem está pedindo. Faz o que ele está pedindo, porque gafanhoto é um negócio complicado. Nós vamos perder tudo, já está arruinado aqui, está tudo destruído. E mesmo assim, Faraó chama e fala, o quê? Vocês vão levar as mulheres e crianças? Não, elas vão ficar como refém aqui. Essa era a intenção, deixar a família deles como reféns para que eles possam prestar culto e voltassem, não fossem embora. Então você vê que a intenção do próprio Faraó não era de libertar, e sim de manter ainda eles presos ali. E quando a gente faz um paralelo, né, de tudo que está acontecendo aqui, e a gente vê que muitas vezes a gente se vê numa situação assim complicada, né? A gente muitas vezes é refém desse mundo com algumas coisas, mas a gente, como cristãos, a gente anda meio na contracultura, né? A gente não pode se deixar moldar por esse mundo, né? Porque o mundo quer te manter cativo. O mundo quer que você ande nos caminhos que ele acha que é bom. Por exemplo, ficar buscando em excesso, riquezas em excesso, bens. Você pode ter sua casa, pode ter seu carro, pode ter um hobby, pode ter o que você quiser. Mas isso não pode dominar o teu coração. Que é o que Deus quer. Deus quer que Deus domine teu coração e não as coisas. Mas o mundo, ele nos leva para esse caminho, né? Para um caminho de perdição. E a gente tem que lutar contra isso daí. É lógico que muitas vezes a gente não quer lutar contra isso. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? Nós somos seres caídos. Então, o mundo fala muito forte com a gente, né? Fala muito alto. Mas Deus nos ensina que a gente tem que lutar contra isso daí. Mesmo que o faraó tente manter a gente refém, né, os faraós desse mundo de hoje, nós temos que lutar contra. E é interessante que o texto agora ele ganha uma certa entendimento diferenciado, né, porque nós estamos vivendo um período onde a gente está meio que preso, né, e onde teve aí um evento com gafanhoto aí que preocupou bastante o sul do país. Porque um ataque de gafanhotos assim acaba com lavoura e tudo mais. E a gente não pode esquecer que o Brasil, né, ele vive de agropecuária, né? Então a gente sofreria muito. Graças a Deus, Deus soprou o vento dele aí e nos livrou de mais essa, né? E é interessante aqui, né, no texto que Deus mostra como ele é poderoso e como ele é o Senhor de todas as coisas. Porque ele simplesmente fez o vento obedecer ele e levar para o Mar Vermelho os gafanhotos, né? Olha que coisa interessante. E mesmo com tudo isso, Faraó ainda endureceu o coração, né? Na realidade, a gente tem o entendimento que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Então, você vê que Deus muitas vezes usa algumas coisas nas pessoas para que elas façam o desejo dele, mesmo que elas não querem, mesmo que elas não queiram. E o que é legal é aqui que Deus fala a Moisés o porquê que ele está fazendo isso. Ele está endurecendo o coração de Faraó para que as maravilhas que ele está fazendo ali e o livramento que ele vai dar para o povo é tão grande que ele está zombando dos egípcios. E que é para que os israelitas contem para os filhos, para os netos e assim fique perpétua essa palavra, né, do que Deus fez.
Bacana, né? Bonito isso, né? Mas vamos continuar, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos no local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais vereis a tua face. Densas trevas, né? O que será que vem a ser essas densas trevas? Alguns estudiosos, eles dizem que o que Deus acabou mandando foi uma tempestade de areia muito forte, que durou 3 dias, algo sobrenatural, muito além do que eles estavam acostumados, que deixou eles presos no meio da escuridão, porque eles não conseguiam ver nada. Mas fala que havia luz entre os israelitas. Então, isso é uma das explicações. Eu creio que foi trevas mesmo. O sol não resolvia. Então você imagina, hoje, à noite, o que nós usamos para iluminar? Bom, nós usamos a boa e velha luz elétrica, né? Hoje em dia com luz de LED, fica tudo muito claro, muito tranquilo, mesmo que para fora, por exemplo, se o sol resolver não aparecer por alguns dias aí, nós temos iluminação. Mas e naquele tempo? Como que era viver 3 dias em total escuridão? Será que era fácil? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco no tempo como era antigamente, só para a gente ver como que ficaria. Vamos lá? Bom, aqui dá para a gente perceber bem o que é escuridão, né? Eu estou com uma lamparina acesa aqui. E é legal que dá para a gente ter uma noção. Você imagina o mundo inteiro totalmente escuro e você enxergando tudo através de uma lamparina. Como é que seria? Será que seria fácil? Antigamente, né, você não tinha luz de LED, não tinha nada, você era obrigado a confiar numa lamparina, que é uma coisa que hoje em dia a gente já se perdeu, né? Mas, e será que o mundo hoje não anda nas trevas? Será que o mundo hoje não anda em trevas que você pode apalpar? Eu creio que sim. Eu creio que Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Então você imagina numa treva quase infinita, você ainda ter uma luz de uma lamparina, uma pequena vela iluminando. É muito melhor do que você não ter nada. Você pode perceber, por exemplo, num local muito escuro, se você acende uma vela, isso atrai insetos, atrai animais. Por quê? Porque a luz traz segurança. E num mundo perdido como a gente está hoje, tudo que a gente quer é segurança. É você estar preparado para ajudar as pessoas. Olha só, a lamparina está apagando. E a gente está voltando para a escuridão. Quantas pessoas não dependeriam de uma lamparina e estão totalmente no escuro? Vamos pensar um pouquinho nisso. Como mágica, estamos com luz de novo. Muito interessante, né? Bom, é uma maneira lúdica da gente tentar entender, né,
esse contexto que a gente vive, né? Mas é uma maneira da gente também entender o contexto que vivem as pessoas que estão em trevas, que o coração está em trevas. Porque quando você tem um coração em trevas, você não tem nada que vai te ajudar. Nada. E como é triste isso. Eu creio que a gente tem obrigação de levar o amor de Deus, de levar a ajuda no momento de necessidade, não só necessidade espiritual, né? Principalmente a necessidade espiritual, mas também numa necessidade de uma necessidade financeira, a pessoa perdeu o emprego, não tem comida, não tem um teto, não tem roupa. A igreja ela tem como missão ajudar isso. Muitas coisas do passado surgiram dentro da igreja. Muitas vezes a gente não para pensar, mas, por exemplo, hospitais foram cristãos que criaram para cuidar daqueles que ninguém queria. Até hoje você tem leprosários onde tem cristãos cuidando. Então a gente tem esse DNA dentro da gente. E a gente tem que continuar com esse DNA. A gente tem que continuar ajudando as pessoas. E a quantidade de pessoas que hoje vivem em trevas não é maior do que foi naquela época. Sempre existiu gente vivendo em trevas. Trevas de coração, trevas de espírito, trevas de alma. Pode ver que muitas pessoas elas cometem suicídio, muitas pessoas elas degradam em drogas ou outros vícios, ou longe do Senhor, tem uma vida inteira desregrada, longe de Deus. E isso é muito triste, porque a salvação ela é gratuita, ela é por pura graça. E a gente vê um monte de gente indo para o inferno. É triste. Nós temos como mudar isso. Pensa um pouco nisso que eu te falei. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu para estudar a Tua Palavra. Quero agradecer porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor sonda o nosso coração e nos livra de qualquer treva. Eu quero agradecer porque o Senhor é um Deus poderoso que a todo tempo está do nosso lado, está nos guiando, está nos ajudando. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que ela possa calar fundo no nosso coração e nos ensinar coisas novas sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós estaremos de volta com mais uma aula da Escola Dominical. Legal? Até mais. Deus te abençoe.